Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rafaela Glinda, sou médica, mentora comportamental e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que machuca muita gente, que mexe com muita gente, que é a autossabotagem. No processo de autossabotagem, né, como vocês sabem, a gente se torna o nosso pior inimigo, né? Como se a gente tivesse tudo ali para conquistar os nossos objetivos, mas a gente começa a colocar obstáculos, a gente começa a procrastinar, a gente começa a deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, justamente de maneira a se auto-prejudicar. Então é um comportamento completamente autodestrutivo. E por que que ele acontece, gente? Existem N causas da autossabotagem. Mas uma delas, né, tem a ver com medo do fracasso, com a baixa autoestima. É como se eu achasse, né, que eu não vou conseguir. É como se eu tivesse uma crença tão forte, né, tão negativa sobre a minha própria capacidade, que eu acho melhor nem tentar. Eu falo assim: "Ah, não, eu não vou tentar, porque como eu não vou conseguir, eu só vou fazer me frustrar". E esse medo da frustração se torna tão grande que aí eu não faço. Só que no momento em que eu não faço, eu confirmo aquela crença sobre mim mesma de que eu não consigo, de que eu não dou conta, de que não é possível. E aí, cada vez mais, essa identidade de uma pessoa que não consegue, ela vai se fortalecendo e vai ficando cada vez mais difícil eu sair e quebrar esse ciclo, né? Isso tem a ver muitas vezes também com a baixa autoestima, né? Com coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, com o medo, né? E esse medo, muitas vezes, é um medo completamente irracional, né? A gente tem uma coisa assim muito forte ligada à nossa zona de conforto, né? A gente não quer normalmente fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, porque a gente fica com medo. Só que esse medo, quando a gente vai analisar, ele não faz muito sentido, porque aqui tá tudo aquilo que você quer. Aqui tá ações muitas vezes simples, só que simplesmente você não está acostumado a fazer. E como é que pode esse medo ser tão grande assim, a ponto de você sabotar tudo isso aqui que você quer? Simples. Nosso cérebro, ele evoluiu no mundo, né, lá atrás, há vários anos, em que existiam predadores, existiam, né, a gente vivia na selva e que um caminho diferente, uma mudança podia significar literalmente a nossa morte. Então a gente foi treinado para temer muito as mudanças. Então a zona de conforto se torna algo em que, por mais que esteja desconfortável, às vezes é difícil a gente sair dela, né? E além de ter a questão do medo do fracasso, existe o medo do sucesso. Parece contraditório, né? Mas tem a ver, como eu falei com vocês, tanto com medo da mudança, quanto muitas vezes com corte de cordões umbilicais, né? Muitas vezes a pessoa que se auto-sabota, ela tá ali meio que presa à infância, à adolescência, então ela tá presa naquele grupo e naquele seio familiar, e aí ela tem medo de que fazendo aquilo que ela precisa fazer, ela se realize e ela meio que saia desse seio de proteção familiar. Então ela tende a fazer de tudo para no final se manter naquele mesmo lugar. O que, que eu faço, Rafa? Né? Entendi, já vi que a autossabotagem é uma coisa que acontece muito na minha vida, né? E que inclusive pode levar, como eu falei, acho que eu não falei na verdade, né? Mas pode levar a procrastinação crônica, tem a ver com autocrítica excessiva, tem a ver com perfeccionismo, tem a ver com um monte de coisa. Mas tá, já identifiquei. E agora, o que é que eu posso fazer para melhorar? Primeira coisa é o autoconhecimento, né? Eu preciso olhar e entender o meu padrão de autossabotagem. Eu preciso entender em quais momentos eu tendo a me boicotar, a me auto-sabotar, a parar aquilo ali que eu estava fazendo e entender quais são as crenças que estão por trás delas, para que eu possa começar a desafiá-las, né? Um pouquinho a um pouquinho. Olha assim, tá, entendi. Então eu não faço isso porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu acho que eu sou uma pessoa que não tenho essa capacidade. Mas será que isso é verdade? Deixa eu tentar fazer um pouquinho, de uma maneira pequena, de uma maneira passo a passo, para ver se isso é verdade. E aí você começa a desconstruir. Lembra aquele ciclo que a gente tinha falado
que você ia criando e cada vez ia ficando maior a sua sensação de incapacidade. Dessa vez a gente vai fazendo o contrário. A gente vai dando pequenos passos para que você cada vez mais fortaleça as suas crenças de capacidade. Não, eu fiz. Não, olha como eu consigo. Olha como eu consegui fazer. Né? Uma outra coisa são os mecanismos de enfrentamento. Eu posso conseguir, né? Eu devo buscar uma rede de apoio para me ajudar naquilo ali. Muitas vezes também terapia, orientação profissional, eu ter técnicas de relaxamento, inserir no meu dia coisas que eu gosto de fazer. São todas, colocar metas pequenas e possíveis, alinhadas com aquilo que você quer também, né? Dentre outras coisas. Mas é mais importante em todo esse processo eu ter muita autocompaixão comigo mesma, muita autocompreensão e entender que tudo que eu fiz até hoje representa o meu passado, mas que o meu futuro é uma tela em branco e que eu posso construir da maneira como eu quiser. E essa decisão é uma decisão diária. Não é uma decisão que você fez lá no passado, em que você é aquilo ali e é imutável. Não. A cada dia eu escolho ser a pessoa que eu quero para minha vida, tá? Então, tudo que você quer ser, todos os seus sonhos, todos podem estar a poucas mudanças de atitude de distância. Então, continua aqui no canal que você vai estar sempre recebendo informações desse tipo para te ajudarem a alcançar a vida que você tanto merece e a vida que você tanto sonha viver, tá bom?